Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Vamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido a todos para que juntos, unindo nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária, que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos instruindo, nos intuindo, para que nós possamos entender bem as lições e que a nossa reunião seja bem proveitosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro A Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Pesca miraculosa. Um dia em que Jesus estava na margem do lago Genezaré, se achando oprimido pela multidão de povo que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos parados na margem do lago, cujos pescadores desceram e lavavam suas redes. Ele entrou, pois, num desses barcos, que era o de Simão. Ele pediu para se afastar um pouco da terra, e estando sentado, ensinava o povo de cima do barco. Quando cessou de falar, disse a Simão: avançai em plena água e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem pegar nada, mas apesar disso, sobre a vossa palavra, eu lançarei a rede. E tendo, pois, lançado, pegaram tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E eles fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os viessem ajudar. Eles vieram e encheram de tal modo seus barcos que pouco faltou para que não afundasse. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Essa passagem é uma passagem muito conhecida do Evangelho, né? E é nela que se narra o encontro de Jesus pela primeira vez com Pedro e com alguns dos futuros apóstolos. Jesus estava pregando o Evangelho ali na margem do mar da Galileia, que é conhecido também como Tiberíades e também como Lago de Genezaré. Os 3 nomes. Então Jesus estava ali, tinha muita gente, ele vê os 2 barcos e pede para subir no barco para poder falar um pouquinho afastado na multidão, para quem estivesse mais atrás pudesse visualizá-lo, enfim. E Simão Pedro voltava de uma noite de pesca improdutiva. Eles haviam passado a noite tentando pescar e não pegaram nada. Depois que Jesus termina de falar à multidão, como uma forma de agradecimento talvez, ele fala para Pedro: vamos com o barco para alto mar e eu vou mostrar onde você vai lançar as redes que vocês vão pescar, vocês vão conseguir pescar. Num primeiro momento, né, Pedro titubia. Ele fala assim: passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas mesmo assim eu vou tentar de novo, ele fala. E pesca muito. Essa é a parte material da lição, vamos dizer assim. Mas nós temos que tirar as lições espirituais
que estão nessa passagem. E são muitas. Existem várias mensagens espirituais aqui. Está repleto de simbolismo, para que a gente possa entender. Então fala sobre fé, que é confiança, fala sobre obediência, fala sobre transformação, fala sobre o poder de Deus, fala sobre a dupla vista que Jesus tinha na sua plenitude. Então, como eu disse, num primeiro momento ele titubia, mas ele obedece à orientação de Jesus. Mesmo com pouca fé, porque naquele momento ele não tinha muita fé, se ia dar certo ou não, ele não tinha uma confiança que ia dar certo ou não. Então, mesmo com pouca fé, ele tem muita obediência ali à palavra de Jesus. Como nós também somos iguais a Pedro, muitas vezes nós temos pouca fé, pouca confiança em Deus em várias situações da nossa vida. E até desobedecemos as suas leis. O que a lição está mostrando para nós? Que nós precisamos obedecer às leis divinas, precisamos ter mais fé em Deus. A noite sem pesca nenhuma representa as dificuldades da vida sem Deus, sem as lições de Jesus. É isso que representa a noite sem a pesca. A pesca miraculosa, milagrosa, como queiram, com Jesus, representa a luz em abundância na vida vivida ao lado das suas lições. E com essa busca pelas lições, estar mais próximo a Deus. Então ele coloca aqui que uma vida vivida buscando as lições de Jesus, buscando a Deus, é uma vida de abundância. E uma vida sem isso é uma vida como se fosse uma noite sem pescaria nenhuma. E essa abundância da pesca representa o poder de Deus nas nossas vidas, provendo-nos diante das dificuldades. É preciso dizer que esse poder é mais presente quando nós jogamos a rede. E aí nós vamos entender o significado de jogar a rede. Jesus apontou onde era para jogar a rede. Mas foi ele que jogou a rede? Não. Então, jogar a rede é de nossa responsabilidade. Jogar a rede é buscar o aperfeiçoamento da alma. É buscar essa melhoria. Jesus nos mostra o local. Jesus nos mostra o caminho. Ele nos mostra onde deve ser jogado. A tarefa, portanto, pertence a cada um de nós. E o Espiritismo nos esclarece muito bem sobre isso. Desde o início, quando nós começamos a ler os livros espíritas, quando nós assistimos às palestras, quando nós lemos os livros básicos, o Espiritismo coloca a responsabilidade no nosso poder. Somos nós quem decidimos, somos nós quem fazemos as escolhas. Somos nós que erramos ou acertamos. A ajuda virá, com certeza. Porque quando nós temos boa vontade para acertar, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos as lições de Jesus, quando nós nos esforçamos para corrigir os nossos vícios e adquirir virtudes, a ajuda consegue chegar até nós.
Porque nós não podemos entender que Deus mande ajuda só para alguns e para outros não. Todos nós somos filhos de Deus. Mas aqueles que estão preparados para receber ajuda são aqueles nos quais ela se tornará eficiente, nos quais ela dará resultado. Então nós precisamos entender isso. Com relação a saber onde passava o cardume de peixes, o Espiritismo explica cientificamente através dos fluidos espirituais. A dupla vista nada mais é do que a visão material e ao mesmo tempo a visão do plano espiritual e conseguir sentir todos os fluidos materiais e espirituais em torno de si mesmo. Jesus, o tempo todo que esteve encarnado conosco, enxergava tudo do plano espiritual. Tudo. Por isso que tem várias passagens no Evangelho em que ele prevê e daqui a pouco acontece. Por isso que tem várias passagens no Evangelho em que narra assim, sabendo que ele podia ler os seus pensamentos, fizeram isso ou aquilo. Jesus penetrava no pensamento daqueles que estavam ao seu redor, de todos os espíritos, de todos. Na sua ida a Jerusalém, ele manda 2 dos discípulos ir adiante a uma vila e fala para eles assim, lá na vila tem uma jumenta com o seu jumentinho, peça emprestado para nós. Então ele já sabia que estava lá. Então essa dupla vista é explicada cientificamente. Vários médiuns possuem ela. Várias pessoas possuem. Agora, entender o que está visualizando no plano espiritual é que é diferente. Jesus, sendo um espírito puro, ele sabia muito bem compreender o que estava acontecendo ali. Então é isso. Jesus sabia onde estava passando um grande cardume de peixes, através do magnetismo, através da energia. E ele manda jogar a rede naquele local. Aí se explica por que eles conseguiram essa grande pesca. O mais importante acontece depois da pesca, porque Pedro e os demais pescadores que ali estavam, que depois se tornaram discípulos de Jesus, nunca mais foram os mesmos depois desse dia. E Jesus faz um convite a ele, que é feito a todos nós. Convida-os para serem pescadores de homens. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Convida eles para serem pescadores de homens. Então é mais um simbolismo que nós precisamos entender. Para ser pescadores de homens, nós precisamos primeiro de transformação moral. Nós precisamos nos aprimorar, melhorarmos, e através dessa transformação, dando exemplo de uma nova conduta, atrair, pescar, entre aspas, outros homens para viverem no bem. Então a missão que Jesus atribui a eles, no primeiro momento, é que eles acompanhem Jesus, ouçam os seus ensinamentos, se melhorem moralmente e através do seu exemplo mostrem aos outros que é possível viver no bem, que é possível se melhorar moralmente. É dessa forma que nós devemos entender o pescadores de homens aqui. Então, Jesus nos ensina esse amor incondicional, mas não é só para acreditar nas suas lições e não é só para pregar esse amor incondicional ao outro.
Porque num primeiro momento, lendo rapidamente, a gente acha que pescador de homem é aquele que vai pregar o evangelho para o outro. Nós vamos falar de espiritismo para as outras pessoas. E não é esse o objetivo. O objetivo é viver o cristianismo, é viver o espiritismo, é dar o exemplo. Como disse André Luiz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como eu lembrei alguns dias atrás da frase de São Francisco de Assis: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Vejam, os dois ensinamentos. É a nossa mudança de conduta, que a pessoa vai falar assim: você está diferente, você não era desse jeito, parece que você mudou. Se a pessoa perguntar para nós alguma coisa, nós vamos responder: olha, eu estou estudando as lições de Jesus, no nosso caso aqui, através do Espiritismo, e estou tentando colocar em prática na minha vida. Se a pessoa se interessar em conhecer, ótimo. Se ela falar: olha, eu já tenho a minha religião, eu prefiro continuar lá, ela está sendo boa para mim, excelente. Excelente. Quando foi um senhor até o Chico Xavier e elogiou ele e tudo, só que no final o senhor falou assim: olha, Chico, eu achei muito interessante aqui, só que eu prefiro continuar ateu. Eu não acredito em Deus, eu prefiro continuar ateu. Sabe o que o Chico Xavier falou para ele? Seja um bom ateu, meu filho. Seja um bom ateu. Porque não é a escola religiosa, não é o rótulo. É aquilo que nós somos. É aquilo que a escola religiosa proporcionou para nós, para nossa mudança. E esse convite de Jesus é para todos nós, né? Para que a gente viva isso. Tem mais um simbolismo aqui que eu queria colocar para vocês. Vejam que quando ele narra aqui que as redes se enchem de peixes, eles têm uma dificuldade muito grande para arrastar a rede. E precisa chamar o outro barco para que venha ajudar. O que significa isso? Que a partir do momento que nós nos propomos a trabalhar, a viver somente no bem, é aí que vai aumentar ainda mais a dificuldade. O trabalho no bem é cheio de dificuldades. E o que eles conseguem como solução ali, né? Nessa dificuldade? Através do esforço, da dedicação, do amor, é que nós chegaremos até as outras pessoas, dando esse exemplo, para que quando as outras pessoas venham nos ajudar, eles façam como os pescadores do outro barco. Porque os pescadores do outro barco podiam muito bem falar: viu, essa rede está muito pesada, vai afundar o nosso barco também, nós não vamos ajudar. Mas a partir do momento que eles vieram ajudar, eles já sabiam das dificuldades. Eles já sabiam que não ia ser fácil aquele trabalho. Eles poderiam ter recusado. Então o que ele mostra para nós finalmente aqui? Que esse trabalho no bem que é difícil, que essa reforma íntima de cada um de nós que é difícil, exige cooperação. Exige companheirismo, exige cooperação entre nós. É um ajudando o outro naquela dificuldade que o outro tem. Porque todos nós temos dificuldades. Não existe espírito perfeito na Terra. Existem muitos espíritos encarnados aí que se acham perfeitos. Doce ilusão. Todos nós temos que corrigir algo aqui. Todos nós necessitamos de alguma ajuda aqui. Esse chamado que eles fizeram para o outro barco para ajudar a erguer as redes ali, significa isso. Cooperação. Então eles vieram,
Ajudaram e conseguiram retirar aquela grande quantidade de peixes ali. Jesus nos convida a sermos esses cooperadores, a sermos seus cooperadores. É esse o convite de Jesus, para que a gente estenda o nosso braço amigo para aqueles que são menos afortunados. Existe muita gente necessitando de ajuda no planeta Terra, na nossa cidade. Existe muita gente que já perdeu essas esperanças, já não tem esperança de mais nada. Então cabe a nós, sabendo disso, de todas essas lições que a gente vem buscar na casa espírita, que a gente pode ajudar com uma palavra amiga, com um abraço amigo. A gente pode ajudar com coisas materiais e pode ajudar espiritualmente também. A caridade não é só material. A maior caridade é moral. E é a mais difícil de praticar. Porque a caridade moral, ela exige que a gente faça o bem, que a gente tenha benevolência para com todos. Ela exige que a gente seja tolerante para com todos. E ela exige, finalmente, que a gente perdoe as ofensas. Todas. Não dá para selecionar, tá, pessoal? Essa aqui eu vou perdoar, a outra não. Essa aqui não, essa aqui tá... Todas as ofensas. Se nós não conseguimos ainda, nós temos que ir tentando, melhorando, né? E, finalmente, o plano espiritual, Jesus, os bons espíritos, necessitam de mais pescadores de homens. Eu diria pescadores de alma. Necessita que a gente aprimore o nosso lado moral, atenda ao convite e se esforce para auxiliar. Jesus sabia que Pedro e os outros apóstolos que eram pescadores ali, sabia que Mateus, que era coletor de impostos, e os outros apóstolos, eram espíritos que estavam ali já com aquela missão. Ele já os conhecia de antemão do plano espiritual, então ele sabia. Não foi por acaso que ele foi ali. Ele sabia que esses espíritos estavam ali. Então, Jesus sabe do nosso potencial também. Ele sabe o quanto nós podemos colaborar. Ele sabe o quanto nós podemos fazer no bem. Esse é o convite. Para que a gente tente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na convivência, ser cada dia mais pescadores de almas, nos aprimorando e procurando sempre dar o melhor de nós mesmos para o próximo. Essa é a nossa lição de hoje. Vamos então mais uma vez, finalizando a nossa reunião de hoje, unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da oração, primeiramente em agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por essa bela lição que foi trazida na noite de hoje. Agradecendo a equipe espiritual da casa, pedimos a fluidificação da nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita. Aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que Jesus esteja conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, nos auxiliando em mais uma semana que se inicia. Vamos orar e vibrar por todas as instituições sociais das nossas cidades, pelos trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, para os voluntários, acompanhantes e para os pacientes que lá se encontram.
que possam receber nesse momento as nossas orações, as nossas boas vibrações. Vamos orar também pelos presídios, por aqueles que cumprem as suas penas, que possam se regenerar, e para todos que se encontram a trabalho nesses locais. Vamos orar e vibrar também por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades e do nosso país. Que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas orações, as nossas boas vibrações se juntem a dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para todos os necessitados que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças e com a violência de todo tipo. E finalmente, vamos lembrar dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual. Que as nossas orações, as nossas boas vibrações cheguem a todos eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes, obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha. Que Deus os abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.